Depois de quase 5 anos jogando apenas no celular, eu resolvi tomar uma decisão que mudaria completamente a forma como eu penso em relação a jogos de FPS para celular, galera. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o mais novo dispositivo que eu adquiri aqui para o canal, que é um iPad Pro M4. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui as minhas primeiras impressões com esse dispositivo. Vou mostrar como que eu faço para transmitir aqui a qualidade do iPad para o meu PC e trazer as gameplays aqui para vocês. Vou também mostrar tudo que ele consegue oferecer em questão de performance, né, seja de FPS, seja de questão gráfica, né, se dá para realmente rodar com tudo no talo, seja gráfico e o FPS tudo ao mesmo tempo. Vou compartilhar também aqui uma opinião bem interessante com vocês em relação a essa discussão que existe entre celular e iPad aqui nos jogos para FPS. Será que o iPad realmente traz toda essa vantagem que as pessoas dizem ter? Lembrando que o iPad ele é banido em praticamente todos os campeonatos aí dos jogos mais competitivos aqui para celular. Então, galera, tudo isso eu vou estar compartilhando com vocês aqui nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, só bora. Vambora, tô aqui com ele na mão, galera. Me perdoe aí pela qualidade da câmera, ela não é tão boa, mas dá para vocês verem aí perfeitamente como que funciona aqui o sistema de embalagem da Apple, né? Quem tiver curiosidade, para vocês verem aqui essas primeiras impressões. Eu não abri ele, eu nem liguei ele ainda, tá? Tô deixando aqui para fazer junto com vocês. Aqui na caixa tem aqueles detalhes de sempre, né, que a Apple costuma fazer, nada muito relevante, aquela firulinha de sempre para deixar o preço mais caro, né? E vou abrir aqui para vocês verem. Galera, aqui na minha mão de primeiras impressões eu tô sentindo que ele é um dispositivo bem leve, tá? Eu esperava que o iPad fosse muito mais pesado. Não sei se as outras versões dele, do chip M1 ou chip M2, eram versões onde ele pesava mais. Eu ainda não cheguei a procurar esses detalhes, mas a galera falava, né, que é um dispositivo pesado, que não dá pra jogar com giroscópio. Mas, cara, ó, pegando ele aqui na minha mão, eu tô sentindo que ele é super de boa, cara. Eu esperava um peso muito maior, tá, rapaziada? Bom, ele normal, ele fica nesse comprimento aqui, né? Provavelmente quando a gente for jogar, ele deve ficar nesse tamanho, né? Ele fica horizontal aqui. E só para vocês verem em termos de comparação aqui com a tela do meu monitor, né? Ele tem um tamanho até que bem relevante, cara. Ó, colocando aqui da primeira borda, ele pega quase todo aqui o monitor de forma vertical. Lembrando que o iPad, galera, ele não é necessariamente quadrado, ele é como se fosse um retângulo aqui. Acho que pela câmera vocês conseguem perceber isso. Outra coisa legal pra gente estar comparando aqui em termos de tamanho é em relação ao nosso celular. Olha isso, galera. Aqui na minha mão é um iPhone 13 Pro Max, que vocês podem ver que ele já tá todo trincado. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual fizeram eu tomar essa decisão de investir em um novo dispositivo, porque meu celular ele já tá todo quebrado. Vocês podem ver aqui na parte de trás, ele tá todo trincado. Uma pena, os 3 primeiros anos o celular tava intacto e agora nesse 4º ano ele simplesmente quebrou tudo. E ó, essa aqui é a comparação de tamanho, cara, é uma diferença bem considerável, tá, rapaziada? Bem considerável. Eu acho que para jogos de FPS, essa diferença de tamanho aqui a gente tem que levar em consideração, porque a gente não vai precisar forçar tanto a vista, igual precisaria forçar no celular, que é uma tela pequenininha. E também tem a questão de você poder usar mais dedos na tela, tá? Mas a princípio eu vou manter a mesma jogabilidade que eu tenho no celular, de jogar com 4 dedos e o giroscópio. Se eu ver que dá para segurar de maneira confortável, eu posso até adicionar um 5º dedo e jogar mais ou menos assim dessa forma. Não sei, a gente vai vendo aí durante o decorrer da semana, do mês. Vamos passar esse processo aí de adaptação. E galera, outra coisa que eu já tô percebendo aqui que tá chamando muito a atenção é essa finura aqui, cara. Olha isso, mano. Eu não sei se pela câmera vocês vão conseguir ter uma noção boa, mas cara, ele é bem fino, tá? Ele é bem fino. Eu vou colocar aqui o iPhone 13 Pro Max do lado pra gente ter uma certa comparação. Muito cuidado aqui. E cara, eu não sei se vocês vão notar, mano, mas eu tô com a sensação de que o iPhone 13 Pro Max é até mais largo do que ele, tá? Eu tô sentindo que o iPad ele é mais fino, mano. Será que dá pra vocês notarem isso aí pela câmera? Cara, bizarro, hein? E realmente, galera, realmente, eu acho que o iPhone 13 Pro Max é mais grosso do que o próprio iPad, mano. Caracas, doideira, tá? Mas enfim, antes de começar a configurar ele aqui, galera, também mostrando pra vocês aqui o que vem na caixa. Diferente do celular, aqui na caixa do iPad aparentemente vem os carregadores, né? Vem o cabo. Ainda bem, né? Porque o preço, meu amigo, o preço que eu paguei e não vier carregador e nem cabo, aí é de lascar a família brasileira, né, mano? Mas ele vem aqui com o carregador. Esse iPad, como
como a maioria dos celulares que estão sendo lançados, ele é USB-C, tá? Inclusive, galera, esse iPhone 13 Pro Max, ele não é USB-C, tá? Inclusive, tive muitos problemas com ele para gravar conteúdo, porque para ter mais qualidade na imagem, o mais ideal possível é você ter um dispositivo com entrada USB-C, tá? Para quem quiser criar conteúdo, mano, não compre iPhone com entrada Lightning, que você não vai conseguir transportar a qualidade necessária. De repente, é até melhor você pegar um Android que tenha essa possibilidade de ter a entrada USB-C, porque você vai transmitir muito mais qualidade. Então, para quem tem essa dúvida, através do iPhone 13 Pro Max, eu tinha que usar esse adaptador aqui, ó, que é um adaptador HDMI, que custa os olhos da cara, tá? One eternity later. Se passaram 2 dias, galera, e finalmente chegou aqui os 2 adaptadores que vão fazer a magia acontecer aqui pra gente estar utilizando aqui o iPad e fazendo aqui as gravações. Os adaptadores que eu peguei, galera, são realmente muito bons pra gravar conteúdo, porque o iPad, como eu falei pra vocês aí no início do vídeo, ele tem a entrada USB-C, e por conta dessa entrada a gente consegue ter muito mais facilidade aqui em estar transmitindo a tela do iPad pro computador. Como o iPhone ele não tem a entrada USB-C, eu tinha que pegar uns adaptadores muito caros para poder fazer as coisas acontecerem. E através do USB-C a gente não tem muito esse bloqueio da Apple não aceitar dispositivos que não são da própria marca. Então o USB-C ele realmente facilita muito a vida. E os adaptadores que chegaram aqui para fazer essa magia acontecer é esse aqui, ó. Eu tive que pegar esse hubzinho que ele vem com várias entradas aqui pra gente estar colocando o cabo HDMI, USB 2.0, 3.0, entrada de internet. Vocês podem ver que esse cabo amarelo aqui, ele é de internet. E eu também tive que pegar um extensor aqui, porque o cabo do hub, como vocês podem ver, ele é bem pequenininho. Então eu tive que pegar mais um cabo, e custou mais caro foi realmente o cabo, né? Ele foi aí uns R$120, e o hub ele foi muito mais barato, ele foi R$50. Porém, ele é um hubzinho bem simples, tem alguns que são realmente mais caros, que vão te oferecer muito mais qualidade. Nas especificações falava que o HDMI passava 4K. Eu não sei dizer se ele realmente passa 4K, porque a minha placa de captura passa somente 1080p. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar com a máxima qualidade possível que eu consigo aqui transmitir para vocês. Vou colocar um bitrate bem alto para vocês verem a qualidade que o iPad transmite. Porém, eu não vou conseguir transmitir o máximo, né, galera? Que eu acho que ele consegue transmitir muito mais do que 1080p. Mas vai dar para vocês verem muito bem aí a qualidade de textura, gráfico, né, que os jogos permitem através desse dispositivo. Outra coisa interessante que é para comentar com vocês, galera, é que esse hub, como ele foi muito barato, a conexão de internet a cabo, ele não passa tudo o que a sua internet pode oferecer. Eu fiz o teste aqui e ele passou somente 90 megabytes. Minha internet ela é de 300 megabytes, então teoricamente se eu comprasse um hubzinho mais trabalhado, né, um pouquinho mais caro, de uma marca mais renomada, eu conseguiria passar todos esses megas pro dispositivo aqui na minha mão. E isso aqui faz muita diferença pra gente que joga aí jogos de FPS online, e às vezes os pequenos detalhes acabam fazendo realmente a diferença, porque quando a gente joga no Wi-Fi ou nos dados móveis, a gente acaba tendo um problema ali de perda de pacote, tá? Conectei aqui os cabos para estar transmitindo a tela, e galera, eu vou estar testando com vocês aqui 3 jogos pra gente ver como que ele funciona aqui com a máxima qualidade, seja de FPS também questão gráfica. Vou estar começando aqui pelo Blood Strike, depois a gente vai pro COD Mobile e termina o vídeo aqui com o Delta Force. Esse iPad aqui ele tem 256 GB, tá? Ele é a versão de 11 polegadas, acredite se quiser, mas tem uma versão ainda que é maior, que é de 13 polegadas. Não sei dizer o quão grande é essa diferença, mas qualquer diferença a partir daqui, eu já acho que a gente consegue considerar bem aí, tá? Porque aqui na minha mão eu sinto que o iPad é realmente bem grande. Mas vamos lá, a qualidade gráfica que eu vou estar testando aqui com vocês vai ser a seguinte. Eu vou deixar aqui tudo no Ultra, tá? Vocês podem ver que o FPS também tá no extremo, resolução no Ultra. Essa resolução Ultra aqui, galera, ela é extremamente pesada. Eu já testei ela no iPhone 13 Pro Max e o Blood Strike não conseguia rodar de jeito nenhum.
dropava muito FPS e esquentava numa velocidade absurda. Ele não é que ele esquentava, mas ele superaquecia o celular por conta dessa resolução ultra e deixa o jogo muito mais bonito. Vamos ver se o iPad Pro M4 vai conseguir tancar essa qualidade. Os gráficos, né, que são texturas, eu vou também deixar aí no Ultra. Esse gráfico Ultra, ele se aproxima bem aí do gráfico do PC, tá? É realmente uma diferença bem grande. Aqui no Bloodstrike, quando você coloca na definição alta ou média do gráfico, é uma qualidade totalmente diferente do Ultra, tá, galera? Parece que o Ultra é realmente outro jogo à parte e essas 3 outras configurações são realmente bem diferentes. Bom, vou estar deixando aqui o filtro no padrão. Vamos para a partida. Vou puxar aqui uma partida casual. Vamos ver se o iPad Pro M4 vai conseguir tancar aqui com estabilidade. Eu vou deixar um ventilador aqui do lado, galera, como eu sempre faço com qualquer jogo que eu esteja jogando a 120 FPS, porque o 120, independente se teu celular ou tablet ele for potente, o teu dispositivo vai esquentar e você precisa ter alguma coisa ali para manter a temperatura estável. Então eu vou estar deixando aqui o ventilador ligado. Ó, entrei aqui na partida, tô numa partida casual, não vou jogar muito, tá, galera? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é ali embaixo do lado esquerdo no FPS e também no ping, cara. Esse ping que eu tô pegando aqui no Bloodstrike de 7, 8 ms, cara, eu não me lembro de pegar ele, tá? Se você entrar em alguns vídeos aí antigos do canal, você vai ver que eu não tinha esse ping. Eu acho que eu ficava em torno ali de uns 17 a 20 ms. E por conta da conexão de cabo de rede, eu consigo ter um ping muito mais baixo e, consequentemente, uma gameplay muito mais estável. E ó, vocês podem ver, galera, que até o momento eu acho que não deu nenhum drop ali de FPS, tá? Eu vou andar um pouquinho aqui pelo mapa pra vocês verem, ó. O gráfico Ultra aqui do Bloodstrike, ele é realmente bem bonito. Já no gráfico médio e no alta definição é um gráfico bem mais ou menos. Não é tão interessante, mas aqui no gráfico Ultra vocês podem ver que é uma qualidade legal. Bem parecido aí com o PC. E, cara, tá rodando aqui tranquilamente, cara. Muito diferente do que tava rodando no iPhone 13 Pro Max, que o celular esquentava absurdamente nesse gráfico Ultra. E não só no gráfico, né, mas também na resolução. Mesmo colocando na resolução padrão, ele ainda esquentava muito, cara, muito mesmo. O Bloodstrike, ele é um jogo que ele é refeito em outro jogo de 2017. E, cara, em alguns celulares ele simplesmente não roda direito, cara. Principalmente celulares que são intermediários, ele tem muita dificuldade de rodar. E quando você coloca num celular mais de entrada, né, ele até que roda muito bem. E fica nesse meio termo, sabe? Só roda celular ruim e celular top. Se você tem um celular intermediário, o Bloodstrike ele não roda legal. Ele dropa muito FPS, é uma experiência bem desagradável. Mas é isso, galera. Acho que deu pra fazer um teste aqui bem simples. Não vou jogar, tá? Entrei aqui só pra mostrar pra vocês. Cara, dá pra ver que tá rodando bem tranquilamente, tá? Claro que em uma sala personalizada, com um monte de coisa acontecendo, pode ser que seja diferente o resultado. Mas eu acredito que o iPad ele realmente vai conseguir tancar bem de boa, tá? Deixa eu matar esse bot aqui. Então, é isso. Vamos partir aqui pro COD Mobile. O COD Mobile, ele tá bem diferente aqui nas configurações. Eu confesso pra vocês que eu tô meio perdido, mas eu vou colocar aqui, ó, a qualidade no muito alta. O gráfico que ele me permite colocar é o Ultra. Se eu colocar aqui o gráfico no máximo, ele abaixa meu frame rate pra máximo, que deve ser 90 FPS, eu acredito. Então, eu vou estar deixando aqui no Ultra e no gráfico mais alto que ele permite, tá? Eu acho que esse iPad conseguiria tancar as duas configurações no máximo, porque o COD Mobile, com o passar dos anos, ele vem tendo uma boa otimização para dispositivos novos. Não sei se ele mantém esse mesmo desempenho para dispositivos intermediários ou de entrada. Faz muito tempo que eu não acompanho o COD Mobile. Mas vamos lá, galera. Eu vou estar ligando aqui esse efeito de Bloom, Física Ragdoll. Vou estar colocando tudo o que tem direito aqui, ó. Profundidade de campo. A taxa de quadros eu consigo também ajustar, agora que eu percebi. Então, vou colocar aqui 120. Deixa eu só fazer um teste. Ó, vocês podem ver que ele bloqueia a taxa de quadros. Pode ser que esse máximo aqui seja até 60 FPS, galera. Não sei dizer, mas eu vou deixar aqui no Ultra pra gente poder usar aqui o máximo de frame rate possível. Tem aqui um
pré-carregamento de shader, mas eu não vou usar. Vou deixar aqui a super resolução ligada. Sombreamento de taxa variável, vou deixar ligado também. Desempenho da luneta. Taxa dinâmica da sala não precisa. Tremor de explosão vamos deixar ligado. COD Mobile já tem aí uns 5 anos de idade. É realmente um jogo que durou no tempo e tá melhorando a cada dia, né? Nossa, mano, o gráfico tá muito bonito, mano. Caçamba. É que eu não sei se vocês vão conseguir ver aí pela tela no YouTube, cara. Mas, cara, que qualidade insana que eu tô vendo aqui na minha tela, velho. Moleque, é muito lindo, velho. O Blood Strike, ele tava com um gráfico bem bonito, mas... Cara, parece que aqui no COD Mobile, não sei, cara, é diferenciado mesmo o bagulho. É porque o COD Mobile, ele tem essa pegada de ser um jogo mais pesado também, né? O Blood Strike, ele tem uma pegada de oferecer mais acessibilidade, então ele limita algumas coisas. Mas, cara, eu olhando aqui, mano, tá muito bonito, mano. As cores são bem nítidas, sabe? A sensação que eu tenho assim, cara, é de que eu tô realmente tendo um salto gráfico, sabe? Quando eu peguei o iPhone, galera, ele já oferecia uma qualidade muito boa em questão gráfica e também de FPS. Porém, quando você vê toda essa qualidade gráfica em uma tela gigante, cara, nossa, é outra experiência, cara. É outra vibe. Eu tô vendo as paradas iluminando aqui assim, tá ligado? Caraca, muito bonito, mano. E olha que o COD Mobile, ele é um jogo antigo, né, mano? Querendo ou não, ele é um jogo... Eu não vou dizer ultrapassado, porque ele tá sempre tentando se renovar em alguma coisa. Mas... Cara, tá bem bonito, mano. Nossa, você é louco. É bem bonito, velho. Parece que eu tô no PC, tá ligado? É que o gráfico do COD Mobile, ele tem uma pegada mais arcade, tá? Vocês vão se impressionar quando eu pegar aqui o Delta Force, galera. E, cara, assim, o FPS, cara, tá liso aqui pra mim. Tipo, liso no talo, mano. Sabe o que é liso? Mano, é isso aqui. Eu não consigo nem definir o tão liso que é isso aqui. No Blood Strike também tava nessa mesma pegada, sabe? Bem liso mesmo. Nossa, mas, cara, é insano, velho. Nossa, eu nunca imaginei que algum dia a gente poderia jogar a 120 FPS, assim, nessa qualidade gráfica, tá ligado? Tudo bem que é um aparelho muito, muito caro, mas, cara, eu não imaginava que algum dia seria possível isso. Eu lembro de jogar o COD Mobile no lançamento e ele era bem pesado, mano. Era difícil você ver algum celular que conseguia rodar bem. Pelo menos ali, celulares intermediários e de entrada, né? Mas é isso, galera. Deu pra ver aqui que o COD Mobile é realmente bem bonito. Não vou testar o Battle Royale, porque eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Então vamos por Delta Force. Aqui no Delta Force, esses 2 dias que a gente ficou off, eu já consegui configurar aqui, então a gameplay vai ser um pouquinho mais legal de vocês assistirem. E eu vou estar jogando nas seguintes configurações, galera. Eu vou colocar aqui no máximo que der. Vocês podem ver que ele me deixa jogar somente a 60 FPS. Eu acho, cara, que pelo menos a 90, esse iPad é que ele conseguiria rodar. Porque pra jogar 120, ele me deixa jogar até aqui na penúltima configuração, galera. E essa configuração aqui, moleque, o gráfico é insanidade, mano. Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu testei, mas vou mostrar aqui pra vocês também. Bom, diferente da primeira vez que eu tinha testado em off, eu não coloquei nenhuma configuração diferenciada aqui nessa segunda aba. Pra testar aqui com vocês, eu vou colocar aqui a profundidade de campo, a iluminação. Esse flash aqui, se eu não me engano, é pra alterar a flashbang, se você quer ela branca ou preta. Vou deixar aqui normal. Deixa aqui o fluorescer ligado, reflexo da água, habilitar rastreamento de raios. Cara, será que isso aqui é tipo um Ray Tracing? Mas eu acho que deve ser liberado somente ali no último gráfico, né? Então é isso, galera. Eu acho que não tem mais nada aqui pra gente estar configurando. Tá tudo no máximo que tem pra oferecer. E também vou colocar aqui o filtro no vívido, tá? Então vamos lá. Eu vou estar entrando aqui numa partida de treinamento, só pra gente ver mesmo como que é a qualidade. Nossa, olha isso, galera. Moleque, olha esses gráficos, mano. A 120 FPS, velho. De todos os jogos assim que eu testei, galera, o que mais me deixou impressionado foi realmente o Delta Force, cara. Porque o Delta Force, ele tem um gráfico muito diferente do que a gente é acostumado nos jogos mobile. O Delta Force, ele tem um gráfico puxado mais pro realismo, tá ligado? E, cara, olha isso, rapaziada. Mano, é que vocês não conseguem entender
vendo o vídeo, sabe? É muito diferente você ver o vídeo e tu ver assim na tela do celular aqui. Por mais que eu esteja colocando aqui o bitrate no máximo, cara, vocês não conseguem imaginar a qualidade insana que isso aqui tá na minha frente, cara. É tudo muito nítido, cara. É tudo muito nítido. Mano, é insano. Dá até pra ver formiga aqui no chão, cara, se brincar. E, galera, uma coisa interessante, né, sobre vantagem aí dos jogos, né, em relação a celular e iPad. Cara, uma das vantagens que é muito perceptível, assim, das primeiras vezes, assim, que eu peguei ele na mão, é em relação a visibilidade, cara. Aqui no iPad é insano. Dá pra você ver muito claro coisas que talvez no celular você não conseguiria ver tão facilmente. Por exemplo, ó, eu consigo ver aqueles caras ali no fundo com muita tranquilidade. Muita tranquilidade mesmo, tá? No celular, daquela distância aqui, ó, que eu tô atirando nesse cara, já seria muito difícil de acertar. Então, de primeiras impressões, assim, uma vantagem muito grande que o iPad acaba dando é em relação a isso. Porém, aqui no iPad tem uma desvantagem muito grande aqui no Delta Force, que é em relação ao FOV, galera. Eu não sei se vocês vão conseguir notar, porque eu vou esticar a tela para deixar aí nas proporções do YouTube, né? Eu vou esticar ela de forma lateral. Mas aqui pra mim, parece que o meu boneco ele tá enxergando com apenas um olho. O FOV do iPad aqui no Delta Force não ficou muito legal. Se vocês repararem, quando a gente tava ali no Bloodstrike, o FOV ele é muito mais agradável, né? Ele era muito mais amplo de forma lateral. E tem alguns jogos que, assim como o Delta Force, não fica tão legal o FOV no iPad, porque o iPad ele é retângulo. Ele não tem um FOV tão horizontal igual é no celular. Porém, ele tem um FOV muito bom verticalmente, cara. Verticalmente aqui eu consigo ver muitas coisas. Então, se o Delta Force fosse um jogo mais vertical, no estilo Apex, onde os bonecos ficavam voando, tá ligado? Era um jogo de muita trocação vertical. O iPad com certeza daria muita vantagem nessa questão do FOV vertical. Porém, como o Delta Force ele é mais horizontal, os bonecos não tem tanta mobilidade, acaba que em certas situações a gente fica numa certa desvantagem, cara. Nas primeiras horas que eu joguei, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem incomodado com esse FOV. E eu comecei a ficar um pouco enjoado, sabe? Eu fiquei um pouquinho tonto, mano. Porque, nossa, é muito diferente, galera. Se você reparar o FOV do celular, o boneco ele parece que é um anão, tá ligado? Se você reparar bem, ele parece um anão. E eu sinto muito, cara, mas depois que você repara nisso, não tem como mais desver. No celular, o soldado é um anão. E isso acontece porque o FOV do celular é só horizontal, ele não tem FOV vertical. E aqui no iPad é como se o boneco fosse vesgo, ou se ele fosse caolho. Ele só enxerga com um olho só. Então, ó, em lugares quando eu entro assim, ó, nesses lugares que eu tô aqui, ó, na trincheira, cara, é muito difícil de trocar tiro, porque se o cara slide aqui no meu lado, eu não consigo ver, cara. Eu não vejo. No celular dá pra ver. Então, assim, existem pontos positivos e existem pontos negativos. Porém, eu acredito que o iPad tenha muito mais pontos positivos do que negativos, tá? Mas se fosse pra jogar uma partida mais séria, eu preferia jogar no celular, porque para controlar o giroscópio, a gente vai conseguir ter muito mais facilidade através do celular do que no iPad. Apesar, ó, de que vocês podem ver que eu tô jogando bem de boa aqui, eu consigo fazer basicamente tudo do que eu tava fazendo ali no celular. Só que no celular, cara, o manuseio do giroscópio é muito mais fácil, galera. Então, depende muito de como você joga no celular para você realmente entender se o iPad é muito vantajoso ou não. Se você joga no celular só no dedo, aí realmente, cara, o iPad vai ser muito mais vantajoso porque você consegue colocar muito mais dedo na tela. Você consegue usar uma sensibilidade baixa porque a tela é muito grande, então nunca vai faltar tela para você puxar o dedo. Então isso aí acaba tendo muita vantagem. Só que para quem já joga com giroscópio no celular, essa vantagem acaba que não sendo tão significativa, sabe? Não é tão grande. Acaba sendo mais a vantagem de você enxergar os caras de mais longe, sabe? E a princípio eu vou manter essa jogabilidade aqui, galera, de jogar com
giroscópio, igual eu jogo no celular. Porque se eu precisar jogar no celular, eu quero ter a minha memória muscular ativa. Então, eu posso jogar da mesma forma que eu jogo lá, aqui no iPad também. Tá entendendo? E, galera, é isso, ó. Vocês podem ver que o gráfico... Nossa, olha isso aqui, mano. Olha esse gráfico. Peguei um ângulo legal aqui, hein? O sol refletindo ali na torre. Nossa, olha isso, cara. Sem sacanagem. Parece um jogo de PC, mano, aqui na minha frente. É impressionante, mano. É impressionante. De primeiras impressões, uma coisa que tava dando uma certa dificuldade, galera, era a noção de espaço. Como o FOV do iPad... Como a tela do iPad é muito grande, às vezes quando o cara parece que tá perto, na realidade ele tá longe, cara. Então no comecinho foi meio esquisito, cara. Eu morria bastante, porque eu achava que o cara tava muito perto, só que o cara tava muito longe. É meio diferente a noção de espaço que a gente acaba tendo aqui no iPad. Deixa eu dar uma olhada aqui na água. Geralmente a água fala muito sobre a qualidade, né, mano? Ó, vocês podem ver que tem alguns reflexos. Eu acho que esses reflexos aqui é daquela configuração do florescer, tá? Vocês podem ver que reflete bastante aqui, mano. Eu queria depois dar uma olhada naquele gráfico com aquele rastreamento de raios, né? Pra ver se é algo parecido com Ray Tracing, sei lá. Deixa eu ver se eu consigo até ativar ele aqui. Ó, dá pra mim ativar. Nossa, só que o FPS tá muito baixo. Cara, nem parece que é... Eu não sei se aqui é 60 FPS, porque quando você fica jogando muito tempo a 120, quando tu volta pra 60 ou 60 parece que é 30. E, cara, a princípio não tem como habilitar essa configuração não, tá, rapaziada? Ih, rapaz, eu acho que essa configuração é algo exclusivo de algum celular aí, hein? Porque aqui pra mim não vai. Mas é isso, vou dar uma leve caminhada aqui pra vocês darem uma observada aqui novamente no gráfico. Muito bonito, cara, muito bonito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um helicóptero pra vocês verem de cima. Ele ainda tá com a minha HUD do celular, então os botões estão muito esquisitos aqui. Mas é só pra gente poder ver. Lembrando que eu ativei aquela configuração lá de profundidade de campo, então... Não sei se tá fazendo muita diferença aqui na renderização. Mas, cara, tá dando pra ver muito bem, cara. Pô, eu acho que veículo aéreo aqui no iPad também pode ser algo que traga muita vantagem, né? A gente consegue ver os caras aqui embaixo com muita mais facilidade do que veria no celular, mano. Ó. Cara, que loucura. O jogo é muito bonito, mano. Cê é louco, velho. Isso aqui é literalmente um PC portátil, galera. Sem sacanagem. E, cara, o FPS aqui no talo e o celular... O iPad tá esquentando levemente, sabe? Não é aquela coisa absurda. É aquela esquentada tradicional que dá em qualquer jogo. Não é algo assim fora do normal. Claro que se for pra jogar mesmo de verdade, galera, eu não vou utilizar esse gráfico, tá? Mas pra você que de repente quer jogar de uma maneira mais casual, você pode jogar tranquilamente, que você não vai ter problema de desempenho. A questão é que se você jogar por mais de 2 horas aqui nesse gráfico, ele drena muito mais bateria do que drenaria no gráfico normal, né? Então a vida útil do iPad pode ser prejudicada por conta disso. Mas é isso, galera. Eu vou dar uma encerrada no vídeo por aqui, tá? Eu vou estar trazendo aí novos vídeos, jogando a partir de hoje agora no iPad. Também vai estar tendo live aqui no canal, jogando no iPad. Então, se você é novo e gostou desse conteúdo e quer ver umas gameplays da horas aqui jogando nesse novo dispositivo, considere se inscrever aqui no canal pra gente estar podendo aproveitar ao máximo aqui essa qualidade insana que vai estar tendo aqui no canal, galera. Então, espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo aqui. E deixa aí nos comentários, né, o que vocês acharam do iPad. Se vocês teriam coragem de comprar, porque é um dispositivo muito caro, tá? Eu acho que se você não trabalha com criação de conteúdo ou você não utiliza o iPad como trabalho, realmente, galera, não vale a pena, porque tem dispositivos Android que conseguem entregar a mesma qualidade por um preço muito mais acessível. Eu optei pelo iPad porque o iPad, eu sei que no longo prazo ele vai manter o mesmo valor, sabe? Ele não vai se desvalorizar tão rápido, igual dispositivos Android acaba se desvalorizando.
Então, por esse motivo, eu optei pelo iOS, tá ligado? Só que eu queria uma experiência nova, não queria comprar outro iPhone. Então, optei aqui pelo iPad. Cara, tô bem contente aqui com o resultado que ele vem entregando. O Delta Force também ajuda bastante, né? Porque ele realmente entrega aquilo que você procura. Então, mano, só compra esse dispositivo aqui se você realmente trabalha com ele, tá? Se você não trabalha com esse tipo de coisa, galera, vocês podem estar optando aí pelo tablet da Red Magic, que é um pouco mais acessível e vai entregar a mesma qualidade com mais FPS, tá? Porque ele tem a tela aí de 144 Hz, se eu não me engano. Então, cara, é um dispositivo muito acima dos demais, podendo ser mais acima até do que o iPad. Então é isso, galera, ficando por aqui, até o próximo vídeo e nos vemos aí na live jogando aqui nesse novo dispositivo.